Olá, bom dia mais uma vez, graça e paz. Hoje vamos estudar o quarto tópico de estabelecendo doutrinas. Vamos à pergunta da letra A. Todo membro da igreja tem poder de decidir questões doutrinárias? Em Atos capítulo 15, o verso 3 ao 6, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes comunicaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Então, vemos aqui que um da seita dos fariseus que tinha aceitado o evangelho, eles se levantaram dizendo que era misto de circuncidados e mandaram que guardasse a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciões se reuniram para considerar esse assunto, para tratar desse assunto, que deveria ser feito. Então, também na nota, no primeiro parágrafo, diz assim: não se exigiu do corpo inteiro de cristãos que voltasse ao assunto. Os apóstolos e anciões, homens de influência e juízo, prepararam e publicaram o decreto, o qual foi então aceito pelas igrejas cristãs de modo geral. Então, não houve necessidade de eles participarem, mas os homens influentes homens de influência e juízo, com sabedoria, eles prepararam o decreto e as igrejas aceitaram. Então, não houve necessidade de participarem. Então, mas a pergunta é, todo membro da igreja tem poder de decidir questões doutrinárias? Não. Então, existem homens escolhidos para exercer essa função, para resolver essas questões doutrinárias. Cada membro tem voz na escolha dos oficiais da igreja, pode escolher os oficiais. Para esse cargo, para que eles possam resolver problemas doutrinários. Então, esses problemas doutrinários ficam para os pastores, para a liderança que estão à frente da obra de Deus. Pergunta da letra B. Uma vez que se toma uma decisão oficial, como devemos encará-la e que efeito isso tem em todo o corpo? Eu vou ler aqui em Atos, capítulo 16, o verso 5, diz assim: quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, uma vez que se toma uma decisão oficial, como devemos encará-la? Devemos encará-la para o nosso bem. E que efeito isso tem em todo o corpo? Aliás, em todo o corpo, não é do nosso corpo, mas em todo o corpo, em toda a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, tem um efeito positivo. Então, devemos acatar as ordens do oficial, quando ele tem que tomar uma decisão e ele comunicar à igreja, devemos aceitar, porque vai ter um efeito positivo sobre todo o corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Pergunta da letra C. E se membros individuais ou obreiros se recusarem a aceitar tais decisões? Está bem claro em Mateus capítulo 5, verso 14, deixai-os são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então, se eles não aceitarem, deixai-os. Aqui diz que deixai-os. Por quê? Porque são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos caíram na cova. Como é que uma pessoa cega pode guiar outro cego? Ambos não cairão? Então, se a pessoa não aceita, é um direito da pessoa. Ninguém pode opor nada a ninguém. Todos somos livres para escolhermos o que queremos ou não. Nem o próprio Deus obriga ninguém a algo que a pessoa não queira. Então, as pessoas têm o direito de recusar ou de aceitar. Mas se elas não aceitarem, sendo coisas boas para elas, vindo de Deus, então deixai-os. Que o Senhor Deus abençoe a todas e que todas tenham um bom dia na companhia do Senhor Jesus. E em breve voltaremos para estudarmos o quinto tópico da nossa lição. Que o Senhor abençoe a todas.